Hoje nós vamos ver sobre o princípio da atração e repulsão e depois o princípio da conservação das cargas. Vamos iniciar então. O princípio diz o seguinte, que cargas elétricas de sinais iguais, vejam essas aqui por exemplo, né? Essa é uma carga positiva e essa também é uma carga elétrica que está positivamente eletrizada. Se a gente tende a aproximar as duas, elas vão se repelir, assim como também essa negativa com outra que também seja negativa próxima dela. Elas tendem a se afastar, se repelir, enquanto cargas de sinais opostos, como é o caso desta daqui, que é uma carga positiva, se eu coloco ela próximo a uma carga negativa, elas vão se atrair. Então, basicamente, o princípio diz que cargas de mesmo sinal se repelem, enquanto cargas de sinais opostos, eles vão se atrair. Vamos agora à definição de condutores e isolantes. Bom, em muitos materiais, os elétrons localizados nas camadas mais externas dos átomos não se encontram fortemente ligados ao núcleo e podem se movimentar livremente de um átomo para o outro, mediante um estímulo apropriado. Esses materiais, eles possuem esses elétrons, né? Eles estão ligados ao núcleo com uma força elétrica um pouco mais fraca, né? E aí, esses elétrons, então, têm uma maior mobilidade, ou seja, conseguem se movimentar facilmente para os átomos vizinhos. Esses são os condutores, pois neles, esses movimentos de elétrons, né, esses movimentos livres, são chamados de elétrons livres. Alguns exemplos típicos de materiais condutores são os metais, como ouro, cobre, alumínio, e as soluções iônicas, como água do mar, corpo humano, entre outros. Aqui vale destacar que a água deionizada, a água que não possui sais minerais, não é condutora, ela é isolante. Mas uma água de rios, de mares, ela tem íons, sais minerais dispersos ali. Por isso é que ela é considerada uma condutora. Já os isolantes, eles são materiais em que os elétrons estão mais próximos, os elétrons lá das últimas camadas, eles estão mais próximos do núcleo. Isso faz com que o movimento de saída deles para os átomos vizinhos seja mais dificultado. Por isso é que eles não possuem esses elétrons livres, né? Esses elétrons estão mais fortemente ligados ao núcleo. Aqui, nós trouxemos como exemplo o ar, o plástico, a borracha, a madeira, entre outros. A fita isolante aqui está representando o material, né, que tem essa característica de ser um isolante elétrico e é muito utilizado em instalações para evitar eletrochoques. Outro princípio importante é o princípio da conservação das cargas elétricas. Este princípio afirma que, em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas permanece sempre igual. Mesmo se você tiver troca de cargas elétricas entre os componentes nesse sistema, o somatório das cargas elétricas ele precisa se manter constante, tá? Ou seja, se um corpo perder uma quantidade de elétrons e ele estiver trocando elétrons com o outro corpo, toda aquela quantidade de elétrons que ele perdeu, o outro corpo precisa ganhar. Você não tem como perder carga elétrica em um processo, porque a carga elétrica, ela tem uma conservação. Esse é um princípio muito importante, certo? A soma algébrica das cargas, ela se mantém constante. A quantidade de carga elétrica não se altera em um sistema eletricamente isolado.